pessoal, na exposição anterior nós vimos um pouco sobre as tipologias extraterrestres e na parte 4, né, vimos que os extraterrestres, apesar da visão hollywoodiana, muitos deles são realmente semelhantes aos seres humanos, a ponto de, caso se misturem, né, vamos supor, dentro de um shopping, sei lá, numa arquibancada de um jogo de futebol, num cinema, se misturar com o povo, com o público, muitas das vezes a gente nem perceba que que a pessoa ali, né, é na realidade extraterrestre, não é desse planeta, né? Pode acontecer. Inclusive existe a teoria de que eles estão entre nós. É claro, aqueles que são mais semelhantes. Vimos que o que existe é a diferença de cor de pele, de altura, olhos, né? De modo que, se você prestar atenção, você já vai ter aquela intuição que aquela pessoa é diferente, né? Então, existem alguns contatos, né, que a pessoa tem aquela intuição, poxa, essa pessoa tá um pouco diferente, conversa e tal, e na realidade acaba por descobrir que teve um contato imediato. Existe esse tipo de coisa também. Porém, existe também seres extraterrestres que são bem diferentes, apesar de serem humanoides, ou seja, 2 braços, 2 pernas, tronco, cabeça, tem uma aparência um tanto quanto diferente, o que pode causar certa repugnância, muito medo, né? O diferente causa isso, né? O que é natural, o medo do desconhecido. Então, geralmente, os contatos com esses seres, as abduções, são mais traumáticas, pelo menos a princípio e na maioria dos casos. Então agora, nessa parte, vamos continuar com seres não tão iguais como nós, e partindo também para outras categorias, até mesmo que não são humanoides, aquelas que parecem mais, inclusive, com animais do que seres. Então tem classes também robóticas, que inclusive robóticos biológicos. Não sei se dá para entender, mas seriam robôs tão evoluídos que poderiam ser confundidos com seres biológicos. Porém, por outro lado, nem sempre é assim. Existem alguns humanoides bem diferentes de nós, como é o caso Varginha, né, que tínhamos lá um extraterrestre bem diferente, com umas mãos bem diferentes, um corpo que parecia que tinha um óleo em cima, um olho avermelhado. Então, assim, também nos sugere algumas teorias, né? No caso, Varginha foi um disco voador que se acidentou, que deu um problema técnico. Olha só, eles têm problemas técnicos também, né? E é um caso muito extenso para comentar aqui, merece também um vídeo específico sobre ele. Então, este ser se enquadra na categoria de humanoides, mas existe também a teoria dele ser uma espécie de animal inteligente extraterreno, né? Talvez, né, os verdadeiros extraterrestres mandaram, né, seres inteligentes para poder, né, explorar aqui o planeta Terra, coisa e tal, já que seria muito arriscado para eles a interação direta. Então, já que talvez seria muito arriscado para, né, entre aspas, os verdadeiros extraterrestres virem aqui interagir conosco, talvez foi enviado aqui uma espécie de um animal inteligente, por isso dessa aparência tão diferente, né? Essa é uma teoria, claro, é uma hipótese, mas nós mesmos já enviamos animais ao espaço, logo lá no início da Guerra Fria. Então chimpanzés já foram enviados, cachorro, né? Então, se nós que estamos bem no início dessa questão
né, de exploração espacial e tudo mais, já fizemos isso. Imagina uma civilização aí milhares de anos, milhares e milhares de anos à frente, o que, né, a capacidade que eles teriam nesse aspecto. Bom, existem diversos casos, por exemplo, o caso Sagrada Família. Pesquisem aí na internet, que tem um humanoide bem diferente também, que são ciclopes. Eles teriam um olho só apenas, né? Eles tentaram comunicar com os garotos que interagiram, as testemunhas, e os extraterrestres tentaram a comunicação por sinal ali, não estava muito bem o entendimento. Eram seres grandes, de 2 metros a 2,5 metros. Foi observado o UFO como uma espécie de uma esfera translúcida, transparente, e dentro da esfera tinha lá os extraterrenos, sempre com capacete, né, talvez aí por não poder respirar o nosso ar, assim como nós, quando vamos, né, para a Lua, ou aí futuramente, né, para outros planetas, também teremos que usar roupas especiais que façam com que o nosso corpo possa sobreviver a outro ambiente, o que é natural de se ocorrer. Então eles tinham toda uma vestimenta espacial, botas grandes. Muito interessante o caso Sagrada Família, que haviam 3 testemunhas e observaram então tanto os ufonautas, que são os extraterrestres dentro do objeto, como o próprio contato aqui, né, por sinais, com um deles que desceu da nave, através assim de 2 luzes. Tem todo, né, os desenhos que foram feitos na época. Então é um humanoide bem diferente. Nem todos os humanoides são, apesar de ter lá 2 membros, né, 2 braços, 2 pernas, um tronco, uma cabeça, nem sempre são as mesmas características físicas, da anatomia física. Já neste slide temos o desenho do ser extraterreno observado no caso Mirassol, que ocorreu aqui na minha cidade. Retrato falado e da suposta abdução de Antônio Carlos Ferreira. Observamos que neste momento o ser estava com um capacete, o que indica que ele não respirava a nossa atmosfera, inclusive com um tubo que ia nas costas, uma roupa bem semelhante às dos nossos astronautas. Tinha uma caixinha aqui que tinha alguns controles. Se não me falha a memória, ele inclusive utilizou essa caixinha para poder paralisar ali a testemunha. É bem interessante esses mecanismos. A gente não sabe muito bem como funciona. De alguma maneira psíquica aí existe uma interferência bem interessante no sistema nervoso que paralisa e tal. E tinha uma insígnia aqui na roupa. Algo curioso desse contato foi esses seres que ele observou na abdução. Aqui ele comenta que teve o ser tinha 1,20 m, bem baixo, cor da pele era de chocolate, e esse ele desenhou aqui. A gente percebe que é um ser bem estranho de se ver, é uma coisa que daria uma repugnância, assim. Normalmente a gente teria muito medo, porque a gente normalmente, obviamente, tem medo do diferente, do desconhecido. Então é um contato que realmente traumatiza a pessoa, a ponto dela ter que realizar até algum acompanhamento, né? Existe hipnose para poder ela descrever com calma. É um processo bem assim diferenciado, essa questão da abdução. Então o ser tinha um macacão, luvas, botas, né? Eu comento da vestimenta porque, não sei, às vezes a gente vê, é engraçado a gente ver na internet. Internet é um negócio que tem de tudo mesmo, né?
os ETs lá da internet, parece que eles estão pelados, é uma coisa que não tem noção, a pessoa não imagina como sendo uma outra humanidade, assim como a nossa, existe outras pessoas extraterrenas e obviamente elas vão ter a tecnologia delas, a vestimenta, né? Tudo mais, né? Não é? Então a gente é até engraçado esse tipo de coisa. Continuando aqui, tem outro desenho, né? Então é um ser assim bem diferenciado que foi esse tipo de contato obtido na abdução. Aqui nós temos uma imagem do jornal da época que comenta que uma TV do Japão realizou aí uma reportagem aqui em Mirassol sobre extraterrestre na época, uma TV japonesa. Olha só que bacana que ocorreu aqui naquela época. Agora, algumas categorias bem diferentes que já não são humanoides, pelo contrário, são parecidos mais com animais, não com um ser humano. Então, parecem mamíferos peludos, características de répteis, que teriam membranas então nos pés, nas mãos. Olha só, característica até de inseto. Então, assim, alguns, eu coloquei até uma interrogação aqui no slide anterior, né? Alguns pesquisadores ficam meio com o pé atrás com relação a essa classe. Eu penso que temos que manter a mente aberta, mas também sempre ter um pouquinho de dúvida, um pouquinho de pé atrás, né? Um pouquinho, como a gente diz aqui no interior, porque realmente na internet tem muita coisa que não dá para levar a sério, né? Com aquela questão de reptiliano e tal, porque existe muita questão de contato em plano astral. Tudo bem, mas nós que realizamos projeções astrais, a gente sabe que não é fácil a rememoração. Às vezes uma pessoa pode plasmar uma forma diferente, né? Uma consciência terrestre que desencarnou, está do lado de lá, um espírito, né, conhecido, pode plasmar uma forma diferente e enganar grupos ufológicos, né? Então é complicado essa questão de contato fora do corpo, tem que ter muito critério e tem muita coisa, né, na internet que não dá para botar fé, né, gente? Vocês podem perceber que muita gente querendo ganhar aí fama, divulgando contatos aí que não existiram. Porém, quem tem aí 35 anos, 30 anos, 40 anos, sabe lá da década de 90, teve uma época onde existiu muitas casuísticas relacionadas com o chupacabra. O chupacabra seria uma espécie de um animal não terreno, pelo menos não conhecido pelo ser humano, onde ele atacava cachorro, galinha, né, cabra, e ficava uma espécie de furinho no pescoço em algumas áreas onde sugava-se o sangue. Então é um negócio bem esquisito e algumas testemunhas relataram esse tipo de bicho aqui, né, que na realidade era um ser extraterrestre ou um animal extraterrestre, não se sabe bem ao certo, mas teve isso por algum tempo e depois passava nos noticiários e tal. Depois foi diminuindo esse tipo de casuística, mas ficou registrado essa passagem do chupacabra, que com certeza vocês já devem ter ouvido falar. É claro que cai muita piada em cima disso, né, como é comum na ufologia. Agora, falando um pouco dos reptilianos, né, tem uma crítica comigo que eu penso assim que devemos ter muita coerência, né, também ao abordar esse assunto de extraterrestres. Por exemplo, né, analisando a questão da pinça, a pinça é um movimento que a gente realiza com o dedo, que parece mesmo uma pinça, né? Coisa simples, né? A criança lá com, sei lá, 6 anos já começa a ter esse movimento e a nossa espécie
evoluiu basicamente graças a esse simples movimento, porque a partir daí conseguimos inventar escrita, segurar um lápis, criar ferramentas, né? E toda evolução, até, né, trocar uma lâmpada ali, colocar o fio, parafusar, seria impossível se tivéssemos uma mão com membrana, tal como um réptil ou um animal. A exemplo desse, sei lá, acho que é um pato aqui, né? Então como é que a questão é como é que uma civilização com essas características físicas iriam evoluir a ponto de criar naves estelares, tecnologia, né? Imagina, eu estudei eletrônica, tem um transistor que é pequenininho. Como é que vai segurar um transistor, colocar numa placa de circuito, criar uma tecnologia, né? Até mesmo digitar, sei lá, no computador? Então, com relação à tipologia, à anatomia e essa questão evolutiva, né, a gente questiona alguns aspectos que a gente vê também na ufologia, né? Como é que vai pilotar um disco voador? Não sei. Tem aí essas questões que a gente tem que colocar também, todas essas questões, e na internet tem muito material, e eu ouso dizer que, sei lá, 90% do que a gente tem de extraterrestre na internet não tem a ver realmente com estudo ufológico, vamos dizer assim, que tenha algum embasamento, né? É complicado, tem que ficar sempre com aquela dúvida, com aquela questão de não ir aceitando tudo porque tá escrito, porque uma página na internet aceita qualquer coisa, um livro também, um papel aceita qualquer coisa, um vídeo aceita qualquer coisa, né? A gente tem que pensar, usar um pouco de critérios também para não, vamos dizer assim, para não avacalhar com a ufologia. É o que eu penso, né? Fazendo aqui uma certa crítica, uma reflexão acima de tudo. Então, porém, né, tem um lado, temos que pensar também que deixar aberta algumas possibilidades para a categoria animalia da tipologia extraterrestre, porque, por exemplo, na Terra, no planeta Terra, temos aí toda uma biodiversidade, uma diversidade de vida incrível, vida nos oceanos, no ar como pássaro, na terra, herbívoro, carnívoro, e nossa, quem estuda biologia tem aí uma vida de estudo apenas para trabalhar com essa questão da vida, principalmente no aspecto animal, né? Toda uma diversidade e uma pluralidade enorme. E por que não aceitar então a possibilidade da mesma diversidade no desenvolvimento da vida em outros planetas, né? E da inteligência, consequentemente, de formas diferentes? Porque se a gente pensar melhor, a vida é uma só. O que muda é o formato que ela se reveste, né? E o nível ali da consciência que está evoluindo constantemente. Então a gente acaba, a ufologia, assim, a gente costuma dizer que ela é multidisciplinar, porque você acaba indo por outras áreas filosóficas, espiritualistas. Não tem como, se você estiver pensando em várias coisas, analisando todas essas abduções, não tem como ficar preso numa caixinha. Então, feita essa reflexão, uma outra coisa que a gente pode colocar aqui também são os próprios seres do folclore, a exemplo do folclore brasileiro, que aqui, entre parênteses, é só uma especulação, né? Não é nada, mas é algo a se pensar e correlacionar com essa questão ufológica, porque olha só quantos seres, né? O boitatá, temos aí corpo seco, lobisomem, saci pererê, que mais? Mampiguari, né? Esse daqui, por exemplo, até parece o chupacabra lá, né? Mula sem cabeça. A gente pode questionar, fazer algumas especulações, de onde veio tanta criatividade dos indígenas
né? O curupira com o pé virado para trás, né? Então é algo assim que a gente correlaciona também. Algumas, vamos dizer assim, tradições indígenas trazem coisas aí que dá pra gente pensar um pouco e correlacionar, já que, repetindo mais uma vez, a ufologia é algo bem multidisciplinar. E agora, chegando na categoria robótica, né? Tivemos uma casuística ufológica no Rio de Janeiro, cuja testemunha foi o Antônio Larrubia, né? Então, mais uma vez, né, vocês pesquisem na internet que vocês vão colocar lá caso Antônio Larrubia, irão encontrar mais detalhes, porque senão o vídeo ficaria realmente muito longo se eu adentrasse a questão da casuística, já que eu estou focando aqui, né, vamos dizer assim, estou peneirando aqui apenas a questão da tipologia, porque segundo o relato de Antônio, o seu relato de abdução, os seres não eram nada parecido com humanoides, nem aquela questão de animal, e era uma coisa que lembrava mais o robótico, né? Aqui tem um desenho a partir do relato, né? Da descrição que ele faz. Então o desenhista escuta e vai fazendo. Tem um desenho do próprio Antônio, mas é bem rústico. Preferi colocar esse mais elaborado, inclusive do livro do Tiquete. E esse outro eu peguei da internet. Então tem uma anteninha, segundo vamos dizer assim, a vítima aqui, né, a testemunha. Os braços eram meio como uma tromba de elefante, um negócio bem estranho. E tinha uma espécie de injeções aqui seringa, melhor dizendo, na cintura, e ele utilizava dessa seringa como se fossem ferramentas para poder elaborar ali todo o processo que aconteceu na abdução, que foi algo bem interessante. Então, muito curioso, né? Não existia pernas, por isso que não está, obviamente, na categoria humanoide. Era só uma espécie de base e flutuava e coisa e tal. É bem uma antena na cabeça, então é bem diferente, o que nos leva a crer que são realmente robôs, porque nós, né, seres humanos, imaginem vocês onde chegamos aqui, colocando robôs lá em Marte, é uma realidade, né? Imagine uma civilização aí, milhares e milhares de anos à nossa frente, a capacidade que eles vão ter tecnológica, né, biológica. Então é muito mais fácil eles colocarem um robô para explorar, eu penso assim, né, do que eles mesmos, já que seria muito arriscado, às vezes nem teria como eles interagir com a nossa atmosfera, sei lá. Então coloca um robô, o robô faz o serviço. E com isso chegamos aí no fim da exposição. Essa é um assunto um tanto quanto delicado da ufologia, que trata dessa tipologia. Eu digo delicado porque realmente na internet há muita viajada na maionese, né? No sentido de que temos sempre que nos ater às casuísticas, às pesquisas, leitura de livros relacionados ao tema, que são escritos por pesquisadores, ufólogos, né, que tem assim um certo embasamento. Porque se a gente bobear nessa área de ufologia, facilmente vai aparecer, por exemplo, o Yoda como um extraterrestre, vai aparecer coisas que já saíram então do âmbito da pesquisa da ufologia científica e adentrou aí o imaginário, né? Vai aparecer lá o ET lá do Urandir, lá, esqueci o nome, né? Então a gente tem que ter um pouco de coerência. O Bilu, né? ET Bilu, respeito muito quem acredita, né? Mas assim, eu coloco aqui, é claro, nessa exposição a minha opinião, a minha forma de ver, né, que é sempre pautada
na pesquisa ufológica. Então eu coloco aqui essa apresentação apenas como também uma reflexão, né? Lembrando que foi baseada em relatos de abduzidos famosos, casos que foram pesquisados, e de modo que fica aí a critério de vocês aproveitarem da melhor forma esse material que eu produzi. E finalizo aqui então essas duas apresentações relacionadas com a tipologia dos extraterrestres.